Seguimos com o Jornal da USP no ar até às 9 da manhã para você, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. E vamos falar de meio ambiente, não é? Como sempre, às sextas-feiras, este ano o período de estiagem, que se inicia com a chegada do outono no final de março e se prolonga até o início da primavera, tem se mostrado mais seco do que o normal. E isso sempre causa alguma preocupação com a situação dos mananciais. Nós já comentamos aqui que os prognósticos climáticos não seriam favoráveis a uma recarga dos mananciais. E será que esse prognóstico se mantém? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos atualizar essa situação dos mananciais. Como é que está a situação neste momento, professor? Mudou alguma coisa em relação à previsão que nós já apresentamos aqui? Mudou. O mês de abril ele foi muito seco, especialmente para o sistema Cantareira, quando as chuvas ficaram muito abaixo da média histórica. Choveu em torno aí de 11% do que era esperado para todo o mês de abril. E considerando todos os reservatórios, hoje a gente tem 82% do volume total que tínhamos há um ano. Então nós temos aí uma queda expressiva. O sistema Cantareira está 11% mais baixo do que no ano passado. E comparativamente, em 2013, por que 2013? Porque foi o ano que antecedeu a crise hídrica, né? A crise ela é reconhecida como tal em 2014, 2015, até o início de 2016. Na prática, do ponto de vista científico, eu particularmente considero que em maio de 2013 nós já tínhamos uma situação de crise bem caracterizada. Mas, levando em consideração 2013, o Cantareira ele estava, na época, com um volume 12% maior do que apresenta hoje, e o volume total armazenado hoje é 8% menor do que naquela época. Mas vale considerar algumas coisas importantes. De lá para cá, nós tivemos a entrada em operação do Sistema São Lourenço, em 2018, um sistema novo de abastecimento que coloca aí cerca de 10% do consumo de água, hoje na região metropolitana de São Paulo, é provida pelo Sistema São Lourenço. Nós tivemos uma transposição parcial ali de águas do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, ou seja, o sistema Cantareira ele conta com uma fonte adicional de abastecimento. Há um novo sistema de gestão do Cantareira por parte da Sabesp, ela tem uma gestão muito mais racional, ela vai reduzindo o volume de água captado à medida que o nível do sistema Cantareira vai abaixando. E a população saiu da crise economizando. Mesmo com toda essa situação, nós temos hoje um volume armazenado menor do que no ano passado e também menor do que em 2013. Mas tudo isso a gente precisa ver considerando, né, tendo um olhar em relação ao prognóstico climático. Agora, uma dúvida, professor. Com as pessoas mais tempo em casa, né, que a pandemia acabou forçando, isso daí alterou também essa lógica? O consumo ele subiu um pouco, mas não voltou aos patamares que ele apresentava, né, antes da crise hídrica. Então, realmente a população saiu da crise economizando, houve um pequeno refluxo, né, um pequeno aumento, mas ele ainda está bem abaixo, cerca de 10% abaixo do que era antes da crise hídrica. Então, muitas pessoas passaram a adotar práticas mais racionais no uso da água. Muitos condomínios estão economizando água já há um bom tempo, porque isso repercute na conta, né, no final do mês. Então, nós temos uma população hoje que economiza mais, né, privilegia o uso racional da água em relação ao que acontecia antes da crise hídrica. Isso já é uma boa ajuda, mas toda essa situação ela é bastante preocupante hoje em dia. Então vamos ao prognóstico climático, não é? O que mudou? Então, na verdade, Roxane, o prognóstico ele vem se confirmando em relação ao que nós já havíamos comentado anteriormente. Nós saímos de um Laninha, que é um evento que ele leva a uma estiagem no sul do Brasil e, dependendo da intensidade, ele pode repercutir em São Paulo, e foi o caso. Nós tivemos um verão muito mais seco do que o normal, e embora o Laninha ele, já tenha terminado, nós
seguimos num outono e com tendência do inverno permanecer igual, mais seco ainda do que o normal. Já é um período de estiagem, onde normalmente chove pouco, mas a tendência é que chova menos ainda. E no final do ano, nós teremos provavelmente o retorno do Laninha ou a manutenção dessa fase que nós chamamos assim de fase neutra, onde nós não temos nem o El Niño, nem o Laninha. Lembrando que boa parte da nossa crise hídrica transcorreu sob essa chamada fase neutra, onde nenhum dos dois eventos ele se caracterizava. Nós não teremos, segundo os prognósticos atuais, um retorno do El Niño que poderia favorecer uma recarga mais intensiva dos mananciais, inclusive no período do verão. Então, muito provavelmente, nós vamos ter um verão mais seco do que o normal, provavelmente similar ao último verão. E isso é péssimo, porque quando nós realmente vamos precisar de água para recarregar os nossos mananciais e passar um 2021 com tranquilidade, provavelmente nós não teremos essa água no montante necessário. E é importante sempre a gente ter referência do passado e fazer essas comparações. O senhor fala muito sobre isso, né, professor Pedro? Quer dizer, a gente não pode perder a experiência adquirida com eventos que já aconteceram, com semelhanças de momentos. A gente precisa trabalhar em cima disso, né? Parece que tem ciência, né? Nós temos que ter esse olhar para o futuro, né, o que o prognóstico climático nos indica para os próximos meses, mas essa comparação com o que aconteceu, ela é muito pertinente, porque nós temos um cenário muito similar ao verificado em 2013, onde nós tínhamos uma redução, né, no volume dos mananciais e o prognóstico climático ele era muito ruim ao longo, desde maio de 2013 até o início de 2014, o prognóstico já indicava que nós teríamos um verão com um volume menor de chuvas, situação essa muito parecida com a que nós verificamos hoje. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, com a gente aqui, sempre às sextas. Você pode nos acompanhar nas publicações no Jornal da USP e também no canal do YouTube. O ambiente é nosso meio, é só você acompanhar e compartilhar. Obrigada, professor. Até semana que vem. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.